Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita. O item que nós estamos estudando é Relações de Além-Túmulo. As questões de hoje serão 284, 285, 285A e 286. Vamos lá? Utilizamos o livro da editora M, é essa tradução, e se você puder compartilhar esse vídeo, a gente agradece, tá bom? Não tem fins lucrativos, o único objetivo mesmo é a divulgação da doutrina espírita. Vamos lá. Questão 284. Como os espíritos que não têm mais corpo podem constatar sua individualidade e distinguir-se dos outros seres espirituais que os cercam? Tá, então eu tenho corpo, você está vendo o corpo. Nós espíritas já sabemos tudo isso, que a gente já, inclusive, você que assiste Gotas de Espiritismo, você tem visto muita gente falar sobre isso, então é fácil, é até uma pergunta óbvia para nós. Mas não era quando Kardec fez, em 1857, há 166 anos, vai fazer 166 anos, não é? Então, hoje é óbvio para nós, hoje é simples para nós, justamente por isso, porque ele fez essa pergunta, né? Então, como os espíritos que não têm mais corpo podem constatar sua individualidade e distinguir-se dos outros seres espirituais que os cercam? Resposta: eles constatam sua individualidade pelo perispírito, que faz deles seres distintos uns dos outros, como o corpo entre os homens. Tá? Eu sou espírito. Você é espírito. Cada um de nós é um espírito. Nós temos um corpo espiritual, corpo astral, duplo etéreo, ou como chama Kardec, perispírito, que é feito de ectoplasma, por isso que a gente não o vê, porque quando a luz refrata lá, quebra em pedaços pequenininhos que os nossos olhos não são capazes de ver, por isso que a gente não vê o perispírito do sujeito que está desencarnado, nem o nosso. E eu tenho um corpo. Para que eu, espírito, possa habitar um corpo, eu preciso de um perispírito. Que o meu perispírito ele tem toda a forma que eu acho que eu tenho, como eu me entendo por gente, como eu percebo a mim mesmo, qual é a ideia que eu tenho de mim, é o meu perispírito que consta. Então, quando une-se o espermatozoide ao óvulo no ventre da minha mãe, e eu vou ser designado para aquele óvulo fecundado, o espermatozoide ele já foi dirigido magneticamente por mim ou pelos prepostos do Cristo para que ganhasse aquele grupo que tem os ingredientes, entre aspas, né, os melhores ingredientes para as provas e expiações pelas quais eu preciso passar, certo? Então, dentro dessa situação, quando é ligado o meu perispírito, um fio daqui dessa parte do meu perispírito lá, naquele grupo de aproximadamente 100 células-tronco, essas células, com os ingredientes que foram possíveis de se pegar do meu pai e da minha mãe, elas vão copiar o meu perispírito. Então, o meu corpo físico ele tem os ingredientes disponíveis no DNA do meu pai e da minha mãe, mas o mais parecido possível e na forma do meu perispírito. Quando o meu corpo morre, eu continuo sendo eu, meu perispírito continua sendo o mesmo. Então, eu estou ali. Só não tenho mais um corpo, certo? Por isso que a gente continua sendo a gente. E se não tiver o perispírito, eu continuo sendo espírito. Diferente de você, que é outro espírito. Que é diferente do outro, que é de outro espírito, que é outro espírito, e assim sucessivamente. Individuais. Fábio, mas sem o perispírito a gente é capaz de ver? Nós não. Nós não. Mas espíritos do porte de Jesus e alguns benfeitores espirituais, espíritos superiores, vêm. De boa, tranquilamente. Tá? Interpretam tranquilamente. 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece seu pai? Um amigo reconhece o outro? Resposta: sim, e assim de geração a geração. 285A. Como os homens que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Resposta: vemos nessa vida nossa vida passada e a lemos como num livro. Ao ver o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos sua passagem de vida para a morte, da vida para a morte. 286. Ao abandonar seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Resposta: imediatamente nem sempre é a palavra adequada,
pois, como dissemos, a alma precisa de um tempo para reconhecer-se e libertar-se do véu material. Tá, vamos lá. Durante o período do nascimento, como eu dizia agora há pouco, o meu perispírito imprime todas as características utilizando o DNA disponível do meu pai e da minha mãe para chegar o mais perto possível do meu perispírito e meu corpo vai copiando. À medida que eu vou crescendo, que eu vou me desenvolvendo, que meu corpo vai crescendo, meu corpo vai se desenvolvendo, e a partir da adolescência, eu já começo a imprimir no perispírito a forma precisa do meu corpo. Tá? Então hoje, com 52 anos, meu perispírito é exatamente desse jeito. Talvez uma coisinha ou outra diferente por eu não ter talvez uma noção exata de mim mesmo. Por exemplo, uma pessoa com bulimia. Sabe aquela pessoa que come, vai lá e enfia o dedo na garganta e põe para fora tudo que comeu e fica pele e osso? Essa pessoa se olha no espelho, ela tem uma visão deturpada de si mesma, então ela se vê gorda. E por isso ela faz isso. Ela está pele e osso, mas ela se vê gorda. Então, como eu me entendo, o meu perispírito é daquele jeito. Então, o Fábio está dizendo que toda vez que isso acontece com o bulêmico, o perispírito é assim? Não, eu disse que pode acontecer. Que normalmente até acontece, mas que pode acontecer. O perispírito tem a forma que eu acho que eu tenho. Certo? O perispírito tem a forma... Eu sou perispiritualmente aquilo que eu acho que eu sou. Certo? É como eu me vejo, eu sou perispiritualmente. Como eu me entendo. Então, a partir da adolescência, o meu perispírito ele definitivamente toma a forma que eu acho que eu sou. Morreu o meu corpo, eu estou no plano espiritual, não sou eu. Sou eu, hein? Uma ou outra diferencinha. E essa diferencinha, ela passa quando ele fala aqui, vemos sua passagem da vida para a morte, vemos nossa vida passada e a lemos como num livro. Ao ver o passado de nossos amigos e nossos inimigos, vemos sua passagem da vida para a morte. É aquela situação assim. Sabe aquela pessoa que você... aquele parente que você viu na adolescência e que mudou para uma outra cidade? É primo seu. É seu primo, você gosta pra caramba dele, ou sua prima, você gosta pra caramba. E você viu na adolescência. E aí foram para uma outra cidade, ou outro país, enfim, foram para uma outra cidade, ficaram lá 5 anos. E aí vieram visitar. Quando vem visitar, era uma criança, era um adolescente. Aí vem um jovem ou uma jovem diferente da adolescência, né? Muitos de nós passam uma adolescência que a gente é meio feio, né? Depois dá uma crescida, dá uma melhoradinha. Não fica bonito, mas dá uma melhoradinha. E aí a pessoa vem, mas quem é essa pessoa? Ah, essa pessoa é fulano. Ah, fulano, nossa, como você cresceu. Aquela frase óbvia, que o tempo não parou para a pessoa enquanto estava longe, né? Nossa, como você cresceu, tal. E o nosso cérebro imediatamente assimila aquela nova imagem à imagem antiga, concorda? Então, muitos de nós, nossa, eu lembro de você, você era um molequinho, toda da cara pintadinha, do cabelo todo espichado, agora você está aí, um rapagão bonito e tal, tal. A gente faz a associação e morreu o assunto. O meu cérebro assume, eu entendo que aquela pessoa que eu conheci é essa que eu estou vendo agora. Acabou, morreu o assunto, tá simples na minha cabeça. No plano espiritual, a mesma coisa. Ah, por mais que o perispírito esteja um pouquinho diferente, se estiver um pouquinho diferente, às vezes teve uma morte abrupta e marcou o perispírito, a pessoa quer manter aquilo lá para se lembrar da necessidade, enfim, isso na colônia espiritual. No umbral nós vamos encontrar a pessoa toda, né, machucada ainda, tal, como foi no acidente. Aí a pessoa... não estou te conhecendo, quem é? Sou eu. Fulano, nossa, quanto tempo que eu não te via. Você está diferente e tal, mas hoje, encarnado, a gente olha a pessoa que está diferente, que a gente não vê faz tempo, né? Às vezes a pessoa envelhece, né? Quem me viu nos anos 2000 e me lembrava na época de televisão do ano 2000, você apresentava o jornal nos anos 2000. Olha para mim agora e fala, nossa, você está velho, fala. Ah, tô velho, tô judiado, tô velho e acabado. Tá, beleza. Identificou que é a mesma pessoa, o cérebro já associou. Sou eu e toda vez que você me vir é o Fábio, tá?
No plano espiritual, não precisa ter essa apresentação. Eu olho e vejo, recebo, porque a comunicação é mental, né? Eu penso, posso até pensar que estou falando, mas como a comunicação é mental, eu então já recebo todo o histórico da outra pessoa, que também recebe todo o meu histórico, e a gente se reconhece por isso, simplesmente por isso. É como se a pessoa falasse: oh, lembra de mim? Eu sou o Fábio, a gente trabalhou junto em tal lugar. Pô, Fábio, lembro, claro que eu lembro. Às vezes você encontra um colega de escola, ou colega de faculdade, né? Aí você encontra e fala assim: nossa, quanto tempo que eu não sei, você está diferente. Poxa vida, mas é a mesma pessoa, né? Por mais que esteja diferente. Aqui a gente busca na memória, no plano espiritual a gente recebe pronta essa matéria mental, é isso que ele quis dizer com essas questões. Certo? É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo. Amanhã a gente volta com mais. Beijo pra você que fica. Tchau.